Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado esse dia gostoso, chuvoso, para descansar bastante, repondo forças. E graças a Deus aqui nos encontramos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho, as parábolas de Jesus. E esses estudos, não somente pelos seus ensinamentos, mas também a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja virtualmente, parece que preenche um pouco mais o coração da gente. Para darmos início às nossas tarefas desta noite, o Matias vai conduzir a prece de abertura. Por favor, Matias. Boa noite a todos. Boa noite. Estejamos com Deus. Vamos agora nos concentrar nesse momento onde nos unimos através da espiritualidade maior para o nosso estudo nos dois campos da vida. Querido amado Mestre Jesus, nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões, pedimos licença para que possamos estudar as vossas leis morais, interpretá-las da melhor forma possível, para que possamos, no âmbito que vivemos, familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito do convívio, poder ser um bálsamo para todos aqueles que convivem conosco, através da interpretação de como devemos nos comportar como verdadeiro cristão, servos de Ti, ó Mestre amado. Por isso, ó Pai, vos peço que nesses minutos que estaremos reunidos, possamos deixar de lado todas as perturbações que nos afligem para nos concentrarmos naquilo que vamos ouvir e interpretar, para que possamos dar continuidade na nossa evolução, mas como verdadeiros servos da vossa vinha. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós ainda estamos na parábola do banquete nupcial, ou festim das bodas, como ela também é conhecida. Nós já fizemos a leitura desta parábola, citada no Evangelho de Mateus. Depois chegamos a montar já alguma coisa desses roteiros e fizemos as leituras. Faltam duas para a gente terminar as leituras. O livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, e Missionários da Luz, de André Luiz. Esse livro, Irmão, de Emmanuel, onde foi colocado o capítulo 8, é um livro pequenininho, mas eu passei por todos os capítulos e não tem nada relacionado à parábola ou algum trecho dela. Então, não me lembro se na semana passada cheguei a comentar alguma coisa disso para vocês, mas acho que teve ali algum engano por parte ou do número, ou não é o capítulo 8, ou então o livro realmente não aborda o assunto. Então, eu vou sair aqui do texto, da tela do PowerPoint, depois a gente volta, se der tempo, porque talvez aí no livro Missionários da Luz a gente demore mais um pouquinho, e também na interpretação do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, que, aliás, é um livro que vale a pena ter, porque nesse livro, Joana de Ângeles trata das 10 leis morais trabalhadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, vale muito a pena esse livro. Então, vou sair daqui do Skype e parando, aliás, do PowerPoint, né? Vou parar de compartilhar aqui e volto agora com o texto da Joana de Ângeles, e quem vai fazer a leitura para nós é a Vilmara. Tudo certinho aí, Vilmara?
Tudo certinho, Maroísa. Então, por favor, Boa noite a todos. boa noite. Muitos chamados. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Mesmo hoje é assim. Atônitas, as multidões procuram a diretriz do reino dos céus, não obstante, engalfinham-se nas hórridas lutas pela posse da terra. Hórridas é pavorosa, horrenda. Sim. Fascinam-se com as narrativas evangélicas e comovem-se ante os padecimentos do Senhor quando leem a sua vida. Todavia, não se resolvem seguir em definitivo os roteiros iluminativos, por meio dos quais os valores humanos mudam de expressão. Examinando igualmente o comportamento de muitos companheiros de lides, verificarás que a parábola expressiva do Senhor mantém-se em plena atualidade para eles também. Depois de experimentarem o contato com as legitimidades do espírito, sentem-se dominados pelo desejo sincero de espraiarem as certezas que a Boa Nova lhes oferece. Entretanto, aos primeiros impedimentos e problemas, perfeitamente consentâneos com a posição evolutiva que os caracteriza, reagem, dizendo-se descrentes, atormentam-se e debandam. Acreditam que são credores de especiais concessões, tendo em vista haverem recebido o convite para o banquete na corte do grande rei e o terem aceito com demonstrações de vivo entusiasmo. Não lhes acode, porém, ao discernimento que para qualquer solenidade se faz indispensável compostura própria, traje adequado. Tais são as ações nobilitantes que conferem investidura e insígnias para o comparecimento ao ágape real. Por isso, as multidões esfaimadas de amor e sabedoria ainda não se resolveram fartar-se nos celeiros sublimes da revelação espírita, ora ao alcance de todos, demorando-se em contínua aflição. Buscando os tesouros do espírito, disputam aguerridamente as posses que os ladrões roubam, as traças roem e a ferrugem gasta. Já que recebeste o chamado para a transformação moral ao alento da luz espírita, que te aclara os dédalos do mundo interior, não titubeis. Estuga o passo na senda habitual e reflete, deixando-te permear pelas lições de esperança e renovação com que te armarás para os combates ásperos contra os severos adversários que a quase todos vencem, o egoísmo, o orgulho, a ira, o ciúme e seus sequazes, ensinando pelo exemplo fraternidade e amor. Não te preocupes pelo proselitismo como pelo arrastamento das multidões à fé que te comove. Recorda-te de Jesus, que não veio para compactuar com as comezinhas paixões, nem tampouco para agradar os campeões da insensatez, maneira segura de conseguir simpatizantes e adeptos. Antes, para inaugurar o principado da felicidade, ao qual são muitos chamados, porém poucos escolhidos. Isso, é até aí. Isso. Ai, tem umas palavrinhas ali meio difíceis, né, que a gente... A Joana de Ângeles e Emmanuel, eu não sei, a disputa entre Joana de Ângeles e Emmanuel para usar um vocabulário que faz a gente correr no dicionário, né? Sim, sim, a leitura dela precisa do dicionário do lado, né? Isso. Tão evoluída que ela é, né? Bom, apesar disso tudo, é uma mensagem bem bonita e toca fundo a gente, né? Sim.
porque a gente admira, né? Quando a gente conhece, lê, estuda a vida dos mártires, dos santos, de Jesus mesmo, a gente acha que é tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, e a gente acha que a gente vai conseguir fazer igual, né? A Sim. gente tem ali toda a boa vontade de querer ser igual. Mas a hora que qualquer dificuldade, por pequena que apareça, por menor que seja, ela aparece na vida da gente, a gente já dá um jeitinho de sair de escanteio, né? A gente não tem ainda a coragem, não é bem coragem, a gente ainda acho que a gente não tem aquele sentimento de enfrentar mesmo as dificuldades, né? Porque para a gente é muito difícil a gente dividir as coisas, o desapego, né? A gente ajudar as pessoas pelo simples prazer de ajudar, sem esperar nada em troca. Perdoar, tudo isso é muito difícil. Então, aparecem essas coisas, a gente sempre arruma desculpa, né, para a gente Isso. se desviar, né, do nosso caminho. E a gente acha que Deus tem que estar ali sempre pronto para atender os nossos desejos, né? A gente acha que tem que ser do nosso jeito. Mas a gente não se esforça nem um pouquinho para merecer esse essa partinha, né, do pedido. Às vezes nem é bom para a gente, mas a gente acha que a gente quer, e aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos. É. Mas Deus é tão bondoso que Ele continua nos chamando, né? E só que a gente, em vez de dar ouvido para esse chamado, a gente acaba se preocupando muito mais com as coisas que ele fala aqui, né? Com as posses que os ladrões roubam, as traças Sim. roem e a ferrugem gasta. Né? A gente acaba dando muito mais valor para as coisas materiais, passageiras, do que para o verdadeiro tesouro. Uhum. Né? E então, aí, já que a gente está tendo essa oportunidade de conhecer o Espiritismo, Uhum. é um dever que a gente tem de nos esforçarmos o máximo para conseguir vivenciar tudo que ele nos ensina, tudo que ele nos traz. Sim. E fortalecendo para que a gente possa vencer, né? O egoísmo, o orgulho, o ciúme, Uhum. e fazer prevalecer, né? Vivenciar a fraternidade e o amor. Sim. E sem a gente se preocupar em trazer outras pessoas com a gente, para que elas sigam o mesmo caminho que a gente, né? Uhum. De certa forma, assim, forçando a pessoa a seguir o nosso caminho. E como a gente consegue fazer isso de uma maneira correta? É a gente, né, se melhorando, e com o nosso exemplo, as pessoas seguirão. Fica Uhum. uma coisa mais amorosa, né? Uma coisa mais humana, mais fraterna. Porque foi assim que Jesus nos chamou, né? Ele, Sim. com todo amor, com toda a brandura, ele foi nos ensinando, foi nos chamando, está, né? Nos ensinando, está nos chamando, e a gente é que tem que prestar atenção e ouvir, e seguir mesmo esses ensinamentos para a gente poder, ah, como ele fala aqui do principado, para que a gente possa ser inaugurado no Principado da Sim. Felicidade. É tão bonito, É. Principado da Felicidade, né? Para que a gente seja também escolhido, além de ser chamado, a gente já está sendo, mas que a gente seja Sim. escolhido para Escolhido. poder
fazer parte desse principado da felicidade. Uhum. Então, bora trabalhar, né? Exatamente. Isso É aí, isso. Luísa. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu, Mara? Eu quero fazer algumas colocações e depois, se alguém quiser fazer algum comentário, claro que pode, né? Cadê? Aqui, olha. Aqui, olha. Depois de experimentarem o contato com as legitimidades do espírito, sentem-se dominados pelo desejo sincero de espraiarem as certezas que a boa nova lhes oferece. Então, são os entusiastas, né, que quando chegam no espiritismo, quando conhecem o espiritismo, começam a frequentar uma casa espírita e percebem que se sentem bem, ficam cheios de entusiasmo, mas vão achar que todos os seus problemas estarão resolvidos e que a partir daquele momento tudo na vida deve correr bem. E quando isso não acontece, aí eles começam a voltar, voltam para trás, se achando descrentes, atormentados e não mais aparecem. Esses acreditam, como diz Joana aqui, acreditam que são credores de especiais concessões só pelo fato de ter recebido o convite para fazer parte desse banquete que é todo espiritual. Então, no começo é aquele entusiasmo, achando que realmente os espíritas não têm problemas na vida. E que basta ir ao centro espírita, tomar um passe, e num passe de mágica, todos os seus problemas se acabaram. E quando os problemas continuam, e às vezes começam a chegar muito mais ásperos do que antes, elas desanimam, porque achavam que realmente eram credoras especiais, de bênçãos especiais. E daí, mais abaixo, ela diz, olha aqui, gente, multidões esfaimadas de amor e sabedoria, ou seja, famintas, multidões famintas de amor e sabedoria, ainda não se resolveram fartar-se nos celeiros sublimes da revelação espírita, ao alcance de todos. E essas pessoas continuam reclamando, continuam se revoltando, buscando médicos sem fim, na esperança de encontrar um medicamento milagroso que as traga para a felicidade, ou que traga a felicidade para elas, vivendo em contínua aflição. Gente, quando eu encontro frases como essa, seja de Joana de Ângeles ou de Emmanuel, eu fico pensando e agradeço mais uma vez a bênção do Espiritismo na nossa vida. Porque graças a Deus e somente a Deus, acredito que nós já tenhamos... Peraí, só um minutinho, só um minuto. Fecha aí, Fernando. Ah, eu já sei o que é. Hoje é o dia das bruxas. A criançada aqui do condomínio vem doida atrás das balas. Peraí. Vem cá, Nino. Nino. Fernando, você vai ter que ficar comigo. Fecha a porta. Pronto, desculpa, gente, apartamento é assim. E hoje, pelo jeito, a criançada vai tocar a campainha e cada vez que toca a campainha, o cachorro faz aquele barulho. Mas voltando, devemos agradecer sempre a Deus pela bênção do Espiritismo na nossa vida. Porque nós já conseguimos vencer essa etapa, a etapa do entusiasmo. Já descobrimos que o grande trabalho, a grande vinha do Senhor é trabalhada dentro de nós. Vejam quantos ainda estão sofrendo fome de amor e sabedoria, mas não se decidem a abraçar o conhecimento espírita.
porque é um conhecimento que esclarece e conforta esclarecendo. E aqui embaixo ainda tem mais. Aqui, olha, ela nos convida, se nós já recebemos esse chamado, ela fala, aperta, estuga o passo, quer dizer, significa aperta o passo, não para. Continua caminhando, deixando-te permear pelas lições de esperança e renovação. Ou seja, que lado a lado conosco, na nossa caminhada, mesmo que a gente possa dar passinhos bem curtinhos a cada dia, que a gente não deixe de levar conosco, caminhando conosco, lado a lado, a esperança e a renovação, com que nos armaremos contra os combates mais difíceis, que são aqueles que acontecem dentro da gente. E ela fala, o egoísmo, o orgulho, a ira, o ciúme e seus seguidores. Sequazes significa seguidores. Mas é uma palavra assim com um certo pejorativo, porque são aqueles seguidores do mal e não seguidores do bem. E que a gente consiga, apesar da nossa luta, dos nossos problemas, ser um pequeno exemplo de fraternidade e amor. Quantas bênçãos o Espiritismo traz para a nossa vida. E quantas pessoas continuam só buscando a casa espírita para o passe, ou, quando nem ao menos vão à casa espírita, querem apenas que coloquem o nome delas para oração, que orem por elas. E daí percebem que só isso não funciona. Pode melhorar por um tempinho, como sendo uma maneira de provar a elas que alguma coisa as ajudou, mas elas não conseguem ir adiante. Olha que lição, gente. E em relação à palavra aqui, ó, muitos chamados, esses chamados aqui não é um tempo verbal, particípio passado, é substantivo. São muitos os chamamentos, os convites. Esses chamados aqui não é no sentido verbal, é no sentido de substantivo, ou seja, são muitos os convites, os chamamentos. Porém, poucos se decidem a escolher um novo rumo na vida e seguir a alegria que o Evangelho nos traz e que essa alegria está sendo revelada para nós agora por meio do Espiritismo. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa lição de Joana, que tenha chamado a atenção ou que não tenha entendido? Tudo certo, gente? É muito bonita e ela traz uma realidade que nós presenciamos a todo instante, todos os dias. Olha lá, mais um pedindo doces ou travessuras. Então eu falei assim, posso abrir a janela, porque senão eu pego minha vassoura e saio voando, já que é o dia das bruxas, então a gente precisa tomar cuidado para manter a janela fechada. Mais alguma coisa, gente? Bom, então, como de novo eu vou mudar de tela, eu vou entrar no Skype para parar de compartilhar. Opa! E é o seguinte, a próxima leitura seria realizada pela Lenita, mas ela não pôde participar hoje. Então, quero ver se a Jo Roque, que faz um tempinho que não podia participar aqui conosco, se você pode ler para nós, Jo? Posso sim, Maruí. Tá, então eu vou abrir aqui o trechinho, vou compartilhar de novo, então, o trechinho que nós estamos aqui, gente, no capítulo 8. Espera um pouquinho lá, deixa eu só colocar aqui, olha. O livro Missionários da Luz, no capítulo 8,
eles falam de atividades que ocorrem no plano espiritual durante o sono para nós encarnados. E a questão aqui é a seguinte, nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque ele é extenso e também foge do nosso propósito. Ele diz aqui, deixa eu, assim, só situar aqui um pouquinho o instrutor Alexandre, com quem André Luiz partilhava ali alguns estudos, ele disse o seguinte: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. Faltam-lhe, no entanto, determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos, ou seja, o instrutor Alexandre tinha uma tarefa junto a alguns encarnados que eram levados durante o sono do corpo para o plano espiritual, e aí, no caso, eles iriam participar, vamos dizer, como se fosse de uma palestra no plano espiritual, mas essa palestra feita por instrutores desencarnados para encarnados, que durante o sono do corpo podiam se emancipar, ou seja, serem levados até o plano espiritual para participar destes estudos. Mas ele faz algumas colocações aqui, que eu vou pegar só algum trechinho para a gente se situar. Olha, nem todos sabem valer-se das horas do sono para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Ele faz uma comparação. Então, vejam só, gente, o instrutor Alexandre falando, contamos em nosso centro de estudos, no plano espiritual, com um número superior a 300 associados, encarnados, que eram levados para se instruírem durante o sono do corpo. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Pois bem, então, junto com outros colaboradores, André Luiz foi buscar mais alguns encarnados, mas enquanto isso, esse irmão Francisco, que ele cita aqui, iria buscar mais alguns encarnados, e aí surgiu o seguinte, o trechinho que nos interessa, espera aí um pouquinho, deixa eu ver, que eu já estou chegando aqui, ó. Espera um pouquinho só, gente, eu preciso pegar o livro, que no livro eu tenho até marcado ou muitos chamados e poucos escolhidos. Espera só um instantinho. Cadê o livro? Ué. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, já não estou achando aqui, olha. Não. Deixa eu ver, é que eu tinha separado onde estava um trechinho. Espera lá, desculpem aqui, pessoal, mas eu... deixa eu ver se eu acho aqui, espera aí.
Alexandre passou por um momento. Espera lá. É que não fica logo no começo, é bem mais para o final. Espera aí. Puxa vida. Não é isso. Será que eles têm todo o... Não é aqui, eu não estou conseguindo achar. Oh, puxa vida, eu tinha marcado. Pessoal, vocês me dão um minutinho que eu vou ver onde que eu deixei o livro. Se alguém tiver o livro na mão, vejam se conseguem encontrar o parágrafo onde ele fala sobre achados e escolhidos. Eu estava com o livro na mão. Achei. Pera lá. Pronto. Só um instantinho, eu só preciso pegar o começo do parágrafo, que é quando encarnados na crosta, vamos ver. Eu vou voltar lá no comecinho do capítulo. O parágrafo por onde eu quero começar, para quem tiver com o livro aí, começa assim, quando encarnados na crosta, vamos ver aqui. Que era Página 109. Não, mas eu tenho... o livro é meu, o seu livro deve ser diferente do meu. Eu só quero encontrar aqui, Celina. Aqui na tela. Como interessante. Ué. Eu estou no parágrafo, no capítulo 8. Daí eu que estivesse... Porque não é muito no comecinho. É um parágrafo que começa... Aqui, eu achei. Uau, já estava ficando preocupada que eu estivesse tão fora do que eu queria fazer. Então, aqui, Jô, desculpa a confusão, gente. É que realmente ele não ficava no comecinho e eu já achei que eu tinha me perdido, mas me achei. Então, Jô, pode ler aqui, olha. Então, eles foram buscar alguns irmãos, André Luiz, junto com o irmão Francisco, foram buscar alguns irmãos encarnados, esperando que eles adormecessem para levar aqueles irmãos até essa reunião no plano espiritual. E é aqui que vai aparecer um exemplo muito bonito até, servindo de lição para a gente, em relação à questão dos muitos chamados e os poucos escolhidos. Pode começar então, Jô, fazer um favor, ó, quando encarnados na crosta. Eu tenho que esperar as bolas sair da frente. Eu abaixo um pouquinho? Não, tá ótimo. Vou deixar assim. Tá. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias, e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Isso. Pode continuar. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isto ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor na ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório, fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida,
quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E, reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. É até aí, Jô, que depois continua a história. Então, quem tiver curiosidade e tenha esse livro, vale a pena pegar esse capítulo 8, já que o assunto também está ligado a nós. Mas pode fazer seus comentários, Jô. Eu vou voltar lá no comecinho, onde você começou a ler. Pronto. Aqui, ó, quando encarnados. Pode fazer seus comentários e os demais também, claro. Aqui ele diz que quando a gente está encarnado, né, muitas pessoas, elas não aproveitam esse período do sono, que a gente poderia fazer muita coisa boa, né? Sim. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, ou seja, já pensou? E bom seria se todo mundo, né, se a gente conseguisse utilizar isso que nos foi dado para que a gente construísse algo proveitoso? Sim. Mesmo diz que, infelizmente, a maioria se vale inconscientemente, né, do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Ou seja, a gente deve se preparar quando a gente está acordado, né, em vigília que fala, né, para que a gente vá no repouso, a gente faça coisas boas, né? Que a gente sempre quando a gente faz essa oração, a gente fala, né? Que a gente utiliza o nosso sonho para ajudar, né? Para aprender. Mas isso eu acho que é um treinamento, né, Maruísa? É alguma coisa que a gente tem que aprender mesmo, né? Sobretudo assim, preparar-se para o momento de dormir, né, de ir para a cama, vamos dizer assim, né, Jô? Sabendo a necessidade ali de uma prece, de uma leitura construtiva, e, se possível, né, repassar mentalmente como foi o dia, o que aconteceu de bom, o que não foi tão bom, onde a gente tenha errado, o que a gente pode corrigir. Seria nesse sentido, e claro, pedir a proteção do nosso anjo guardião, para que na companhia dele e de outros benfeitores, a gente possa participar desses banquetes da espiritualidade, mesmo estando encarnados. Mas raramente conseguimos fazer isso todas as noites com com o mesmo fervor, vamos dizer assim. Às vezes estamos extremamente cansados, outras vezes a gente vai se deitar aborrecido, chateado, triste, às vezes até com raiva, né? E isso sem contar com aqueles que
utilizam a noite para as suas noitadas, né? E passam a noite bebendo, comendo e se entregando às farras de todos os tipos. Então, o período da noite realmente não é bem aproveitado por nós encarnados. Mas vamos ver o que ele fala aqui, a indagação do André Luiz. Olha, pode falar. Comentar uma coisa, né? E aí a importância da gente na criação, na educação de uma criança, ensinar aquela criança a fazer a oração antes de dormir. Tem muitas orações prontas, né? Como a oração do anjinho da guarda, que a gente ensina a criança a rezar. Olha só que interessante, né? A gente fazia isso mesmo estando em outra religião, mas de uma forma que no espiritismo é mais útil ainda, né? É mais necessário ainda, né? Sim. É muito interessante isso. Bom, daí o que ele pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ocorre com aprendizes de cursos avançados, eles poderiam ser vítimas desses enganos? E aí Sertório fala, como não, né? Porque quando eles falam sobre os escolhidos aqui, os escolhidos, como você tinha citado mesmo no texto anterior, não basta ser o escolhido, né? Tem que fazer por merecer, né, Maroí? Sim. Estar vestido com a veste, né? Tem que estar preparado, tem que ter todo um preparo, né? Sim. É o que ele fala aqui, olha, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, é o que ele fala aqui, olha. Mesmo entre os espíritas, quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Então, se não tem né, se a gente não consegue vivenciar aquilo em que a gente crê, aí tem um descompasso aí, as coisas estão fora de compasso. E é aí, então, que ele fala, lá como a gente tinha comentado na mensagem anterior, há sempre muitos chamados, no sentido de chamamentos, em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Sempre onde houver a possibilidade do bem, é sempre um convite para que a gente também venha a fazer a nossa parte. Agora, para nos tornarmos escolhidos, ninguém vai escolher a gente. É a gente que se torna escolhido. Ou melhor, é a gente que conquista o mérito de ser escolhido. Mas somos nós mesmos, pelas nossas ações. Não precisa chegar ninguém e falar assim, você foi chamado, vamos ver se você vai ser escolhido ou não. Não tem isso. É tudo uma questão já de conquista mesmo, espiritualmente falando. E aí ele fala aqui, ele explica melhor, né, o que significa essa questão. Mas pode fazer seus comentários, Jô, desse parágrafo aqui, olha. Olha o que ele fala. Os escolhidos não são especialmente favorecidos pela graça divina. É igual aquilo que está na mensagem de Joana de Ângeles. As pessoas começam a frequentar a casa espírita, leem algumas obras espíritas, ficam encantados, mas na hora que é o momento realmente de testemunhar, e os problemas continuam acontecendo, e se agravando às vezes, a pessoa acha que vai chegar lá e vai receber uma graça sem precisar de esforço nenhum. Sim. Porque, não é? E ele coloca aqui, olha, Deus é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Mas se o meu copo está com a boca virada para baixo,
aí não vai dar certo. Aí não funciona. Não é, Jô? Mas pode fazer seus comentários. Quando ele fala assim, olha, que sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo Uhum. não exclui a qualidade, ou seja, se não tiver a qualidade, né, nesse caso é os pensamentos, as É. Ah atitudes, lá, ó. estudos, exatamente. Ele quer o quê, né? Em qualquer campo da vida, assim, né? Uhum. Ele entra para trabalhar, se ele não tiver a qualidade de fazer o trabalho bem feito, de se esforçar, ele faz o quê? Ou ele é mandado embora ou ele estaciona, né? Uhum. Coisa. Não é porque você foi o convidado que você é o pronto, já tem sua sua peninha na asa pronta lá. Isso. É o que ele fala aqui, né? Exatamente, ó, cooperação da obra, Uhum. devotados, persistentes, operosos e fiéis. É isso aí, ó. Porque as pessoas querem os frutos, né? Querem os frutos de uma tarefa para a qual eles em nada colaboraram. Então, se não tem esse mérito, e como é que isso é representado na parábola? É aquele convidado que não usava a veste nupcial, Sim, né? Ele estava lá, mas representando aqueles que não estão dispostos ao trabalho e não têm mérito algum para esse banquete divino, que é totalmente espiritual. O Fernando, né, meu companheiro de jornada, que costuma dizer para nossa casa de oração: o banquete está sempre posto, está sempre à mesa, mas nós não podemos obrigar as pessoas a participarem desse banquete. Elas vêm se elas quiserem. Né? É uma opção de cada um, mas é o que o Sertório, já esqueci o nome dele, Sertório. é história. Nós precisamos reajustar a nossa concepção de escolhido, porque não é uma graça que vem assim de grátis, sem nenhum esforço da nossa parte. Né? Então, olha o que ele fala aqui, olha, somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas. Agora, quem não está disposto a isso, só está disposto a receber e a nada contribuir e a nada doar, não pode ficar esperando que seja escolhido. Olha lá, então, e ele termina com essa frase, né, gente? Olha lá. Nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Mas pode falar mais, Jô, e quem mais queira fazer algum comentário a respeito desse trechinho que nós lemos, recomendando, hein, gente, para quem está interessado aí em aproveitar melhor o período da noite, né? Porque lembrando, né, gente, 1/3 do nosso tempo de vida aqui na Terra nós passamos dormindo. Então, se uma pessoa viveu 90 anos, 30 anos ela passou dormindo. Vida ativa em torno de 60 anos. E desse tempo que resta de vida ativa, quanto desse tempo de vida ativa dedicamos ao bem, ao nosso esclarecimento, à cooperação? Então, a gente vai ver que vai sobrando cada vez menos, entende? Fica cada vez menos, né? Mais alguma coisa, Jô? Não, Mais alguém quer fazer algum comentário? só para falar que é uma coisa constante, uma coisa interligada na outra, né? Uhum, Gente, durante a nossa vigília, a gente tiver pensamentos, não só atos, e também temos as palavras e os pensamentos, né? uhum, Voltados para o bem, com certeza, ao anoitecer, né, ao dormirmos e formos para o plano espiritual, isso vai ser uma uhum. consequência, né, Maruísa? Então, a gente tem que estar na vigília durante o dia para que de noite a gente continue.
Tem isso, né? Aprontou poucas e boas durante o dia e depois à noite faz uma oração e já acha que vai estar tudo no bem bom, que vai passar a noite, as noites em nosso lar, né, João? Não é nada disso, são as nossas ações durante o dia. E depois, nesse capítulo, ou melhor, no capítulo seguinte, aí vem os ensinamentos, né, no capítulo seguinte, no capítulo 9, que se chama Mediunidade e Fenômeno, aí vem as instruções de Alexandre a respeito da questão da mediunidade. Aí o discurso dele, a fala dele é simplesmente extraordinária, certo, gente? É um capítulo inteiro. Fica aí para quem quiser, nem que seja por curiosidade, tá bom? Nenhum comentário mais? Bom, deixa eu voltar lá para a tela do Skype de novo, para parar de compartilhar, e voltar no nosso PowerPoint. Porque agora nós já fizemos todas as leituras, chega o momento de começarmos a pensar num significado, deixa eu passar aqui as leituras, num significado para os personagens, os lugares, os objetos, as ações. Então, agora vai começar a fica um pouco mais fácil para a gente, e não vai dar tempo de nós fazermos tudo isso hoje, porque já estamos aqui nos nossos 10 minutinhos quase já para terminar. Então, a gente ainda vai tomar mais um tempinho sobre essa parábola, ainda no próximo domingo, para a gente conseguir terminar tudo. Então, depois de todas as leituras que fizemos, fica mais fácil agora para a gente compreender um significado espiritual que não é o último nem o definitivo para os componentes da parábola. Vamos pensar novamente nos personagens que fazem parte desta parábola. Nós temos um rei, fica claro que esse rei é Deus. Temos o filho do rei, que é Jesus, representando o noivo. Temos os servos do rei, que são os profetas. Temos os convidados, que inicialmente, numa primeira leitura, devemos associar ao povo hebreu e depois os judeus. Por que eles foram os primeiros convidados? Porque já tinham um conhecimento do Deus único, incorpóreo, imaterial. Ou seja, em relação aos outros povos pagãos, eles estavam num nível de compreensão mais adiantado. Então, eles teriam sido os primeiros a fazerem parte, assim como na parábola dos maus lavradores. Eles foram chamados a cooperar primeiro. E se tivessem cooperado, teriam sido os escolhidos para participarem desse banquete espiritual. Depois tem todos os convidados. Quando os convidados não quiseram ir, aí o convite passou para outros, fossem bons ou maus, ou seja, os não-judeus, que eram chamados de gentios, mostrando então que este convite, ou fazer parte desse banquete de felicidades espirituais, seria para todos, e não somente para os judeus, como inicialmente. O homem sem a veste nupcial, que aparece já quase no finalzinho do texto da parábola, representando aqueles que não conquistaram, não apresentam o mérito próprio, ou seja, as conquistas que ele deixou de alcançar. Então, não se participa deste banquete, ou seja, não se tem acesso
a essas bênçãos divinas, não porque Deus não a conceda, mas porque nós é que não nos preparamos para recebê-las. Nós temos aqui os chamados, não no sentido de verbo, mas de substantivo, chamamentos. E esses chamamentos são oportunidades contínuas ao Evangelho. Não é chamado só uma vez. Nós somos chamados a todo instante a participar ou a nos integrarmos a esse grande banquete que é o Evangelho que Jesus nos trouxe. E temos os escolhidos, são aqueles que aproveitam o Evangelho pelo seu próprio mérito, pelas suas conquistas, pela sua determinação no bem. E também fala de exércitos. No texto da parábola, não me lembro em que comecinho, mostrando que os cooperadores do reino dos céus são aqueles que cooperam com o grande Senhor da vinha para fazer com que esse banquete, esse convite, possa chegar a todos, sem distinção. Mas, antes de continuarmos, que não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, e a gente ainda pensa mais um pouquinho. Entre os judeus, a festa de casamento era a festa das festas. Porque toda aldeia era convidada, todo mundo se conhecia. E era uma grande festa, porque também o pessoal ia comer muito bem, porque comia-se muito bem. E a festa demorava vários dias. Então, se essa festa era de casamento, tinha que ter um noivo e uma noiva. O noivo, fica claro para nós que é Jesus. E a noiva, quem seria? E outra coisa, em várias passagens, os judeus e os hebreus usavam uma comparação bem conhecida para que as pessoas entendessem qual deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. O relacionamento mais íntimo que existia entre as criaturas era o relacionamento conjugal, o esposo e a esposa. Então, eles utilizavam várias vezes no Evangelho e no Antigo Testamento, mostrando que o relacionamento da criatura com o Criador devia ser algo tão íntimo e tão profundo, um relacionamento de confiança e de compromisso, como é o relacionamento de um casal. Então fica a questão, se era uma festa de bodas, era um casamento, o noivo era Jesus, e a noiva quem era? Tá bom, gente? A gente vai deixar essa pergunta para a próxima semana e continuaremos aqui no levantamento dos significados. Se alguém quiser fazer algum comentário, que já estamos aqui no nosso finalzinho. Então, eu vou sair aqui da tela principal mais uma vez, voltando aqui. Aliás, acho que eu vou ficar com uma janelinha aqui para fechar. Fazer o fechamento aqui para nós da prece final. Valéria, você pode terminar para nós, fazer o favor? Faço sim, Maruísa. Boa noite a todos. Agradeço a Deus, aos guias espirituais, espíritos amigos, pelos ensinamentos de hoje. Daqui a algumas horas, iremos para o nosso descanso com esses preciosos ensinamentos. Que o nosso adormecer seja acalentado pelos braços de Jesus e pela espiritualidade amiga e protetora. Que o nosso despertar seja agraciado pela criação divina, que tenhamos uma semana repleta de amor, misericórdia e sabedoria. Que nossos pensamentos e atos reflitam a luz de Cristo em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Valéria.
Então, deixa eu voltando lá para a página principal com vocês, agradecendo pela companhia de todos, peço desculpas aqui pelo barulho, agora só porque já estamos chegando no finalzinho do estudo, acabou o barulho, mas hoje ainda vai tocar a campainha bem tarde da noite, com a moçada aqui procurando doces ou travessuras. Então, uma boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Um bom descanso, que possamos merecer realmente a companhia dos benfeitores espirituais, aprendendo mais um pouco com eles. Uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem Obrigada, boa noite. Boa noite.